Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade síncrona do dia 28 de julho, nossa penúltima atividade síncrona. Depois nós teremos mais uma na semana que vem e as 3 avaliações na sequência nas 3 semanas seguintes. Então, é a penúltima atividade síncrona que nós temos. Começamos uma unidade nova, que vai ter 2 atividades síncronas e 4 videoaulas, que é a parte de problemas em regime transiente, em que agora o termo de acúmulo não é mais nulo. E isso vai gerar uma série de outras ocorrências e consequências e métodos de resolução diferentes. Então aí entra aquela necessidade que vocês têm do cálculo 2, entra aquela necessidade que vocês têm de assistir lá bonitinho os vídeos e saber cálculo 1 para poder saber fazer integral, tá? Então, por favor, vamos aproveitar esse momento. Sala de aula invertida pressupõe que os alunos assistiram aos vídeos, pressupõe que os alunos leram todo aquele PDF que eu mandei, que tem uma série de deduções já, e agora trazem aqui as dúvidas, as dificuldades. E o Rei, antes da gente entrar no ar de verdade, já estava falando a respeito de algumas dúvidas que ele tem. Então, se você puder ser mais específico agora, meu filho, teus colegas vão até gostar também, porque a sua dúvida provavelmente é a dúvida deles. Por exemplo, na lista de exercícios de fixação, ali tá. Minha primeira dúvida é a mais simples, né? Ali tem vários casos, várias equações ali. Aí na questão de, por exemplo, não é adquirir, é indicar o PVI, né? O problema de valor inicial. PVI, né? De valor inicial. Você vai colocar o PVI para cada equação que o senhor deu naquela questão? Para cada caso, inclusive, né? Porque você tem, por exemplo, é um mesmo reator batelada, mas aí num caso a reação é de primeira ordem, o PVI é um jeito. Depois a reação é de segunda ordem, o PVI é de outro jeito. Depois a reação é de ordem não fundamental, o PVI é de outro jeito, porque a equação diferencial vai mudar, apesar da condição inicial ser a mesma. Tá, então você vai ter um PVI para cada situação, para cada caso. Certo. Aí a outra dúvida mais é na questão da variação do tempo. Né? A variável dependente do tempo, eu quero saber como é que ela vai variar, qual que é a relação dela com o próprio tempo. Exato, porque quando você faz o balanço, o que você tem é a taxa de variação, é a derivada dela no tempo. Você precisa saber qual é a variável. Então você tem que resolver a equação diferencial para voltar para a variável dependente. Você pode fazer um exemplo, por favor? Podemos. Pegar a lista de exercício de fixação. Por exemplo, a número 1, que é a mais simples. A número 1, deixa eu abrir a lista de exercício de fixação aqui para a gente poder ver certinho qual é. Então vamos fazer o seguinte. A gente tem... Vamos fazer diferente? Vamos pegar um de calor, que vocês têm sempre mais dificuldade com calor do que com massa? Pode ser? Tá, pode ser. Então... É o exercício, se não me falha a memória, é o 2. Olha lá, é o 2. Aquecimento em batelada de um fluido de massa específica, ρ, capacidade calorífica CP, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá umas páginas em branco aqui no meu PowerPoint para a gente poder trabalhar bem isso. Pronto, agora eu vou voltar lá com vocês e vou compartilhar a tela do PowerPoint. Opa, esqueci de abrir aqui. Quem está falando? Eu tava fazendo um teste de microfone aqui pra poder saber se agora... tá. Tudo bem, Camila. Bom dia. Melk, eu tenho dúvida no exercício no final do vídeo 2. Tá, veremos isso também, tá, Melk? Pode ser que a gente consiga resolver ou dirimir suas dúvidas aqui, mas a gente vai atingir isso também, tá bom? Porque vocês viram que os 2 vídeos dessa aula são só para formular, só para chegar no PVI. Os vídeos de resolução do PVI, de cálculo 2 de verdade, né, vão aparecer na aula que vem. Tá? Então se preparem para isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Esse aqui é o nosso slide lá, o que você já tem. E aí o que o Yui pediu, deixa eu mudar esse troço de posição. Eu já compartilhei com vocês, né? Vocês estão vendo? Então... Sim. Tá. Então, o que você pediu, meu filho, se entrar a apresentação, entrou. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós temos o aquecimento em batelada, né? Então, eu estou com um tanque aqui. Eu já coloquei o fluido todo lá dentro. Tem aqui o meu agitador. Tem aqui a minha serpentina, ou, não importa, a minha resistência elétrica. E ela está fornecendo calor, tá? E o fluido está ali. Eu tenho um determinado volume de fluido, um volume V... massa específica ρ, capacidade calorífica CP e a temperatura aqui vai ser uma função do tempo porque é transiente, não é? Não é isso? Já se imagina logo, se você está fornecendo calor e o fluido está ali dentro, nada sai, não está perdendo, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vai aumentar. Vai aumentar, né? Então, as nossas variáveis ali,
São, vou começar do quê? Q, que tem dimensão de energia por tempo, né? O V, que tem dimensão de volume, o ρ, que tem dimensão de massa por volume, o Cp, que tem dimensão de energia por massa por temperatura, né? E a temperatura, T de T, que tem dimensão de temperatura. É lógico que a gente vai precisar ter uma temperatura de referência, que tem dimensão de temperatura, e a gente tem aquela temperatura inicial, tá? Que tem dimensão de temperatura, certo? Tá? Esse aqui é o caso 1. Eu estou fornecendo calor. Vocês repararam? Tá do jeito que está escrito lá? Se vocês olharem, eu não vou ficar indo e voltando aqui, senão vai complicar a minha edição. Abram vocês o arquivo, né, do exercício de fixação e vocês vão ver de que caso a gente está tratando. Esse aqui é o caso 2.1, se não me falha a memória, se eu não pensei errado. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente tem que equacionar, e aí a gente vai fazer o quê? Balanço de energia no regime transiente. E qual é a nossa ferramenta aqui? Usando o princípio da homogeneidade dimensional. Então, no geral, né, o geralzão, seria o quê? Taxa de energia que entra, menos taxa de energia que sai, mais taxa de energia gerada, menos taxa de energia consumida, igual ao acúmulo de energia lá dentro, certo? O que eu não tenho num aquecimento em batelada? Vamos pensar que parcelas a gente simplifica. O que não existe ali? Saída. Não existe entrada, né? Não existe saída, e não tem consumo, eu só estou aquecendo. Então, nós ficamos com o acúmulo de energia ali dentro é igual à geração de energia lá dentro. A taxa de energia gerada, certo? Essa daqui é a coisa mais mole do mundo, né? Se a gente está fazendo o balanço na forma diferencial, qual é a representação dimensional de cada uma dessas parcelas? Todas elas têm que ter dimensão de quê? Energia por tempo. Energia por tempo. Certo? Agora, olha só que bacana. Eu vou até usar aqui embaixo. O termo de taxa de energia gerada é muito fácil, né? Nesse caso ele é muito fácil. No outro caso ele está dado. Porque, olha só, qual é a grandeza? Por que a energia aparece dentro do sistema? Agora é ser engenheiro, agora não é matemática, agora é engenharia. A aula de hoje é toda engenharia. A aula da semana que vem é um engenheiro que sabe matemática. Que aprendeu o cálculo 1, que passou em cálculo 1 sabendo, não tirou 5 e passou, mas aprendeu o cálculo 1, sabe fazer derivada, sabe fazer integral, e aprendeu o cálculo 2. Que vocês já fizeram prova, inclusive, de equações diferenciais na semana passada. Tanto que consumiram uma parte da aula com aquela inércia toda e acabaram não participando quanto deviam. Mas vamos lá. Né? Por que aparece energia dentro do meu sistema? Porque foi fornecido calor. Porque eu tenho esta taxa de calor aqui, essa serpentina, essa resistência elétrica, fazendo por contato, né, por mecanismo microscópico, aparecer energia lá dentro. Ela transfere da parede ali, que está quente, para o fluido que está frio, a temperatura do fluido vai aumentando, certo? A quantidade de energia do fluido vai aumentando. Então, por que existe? Por causa desse Q. E olha só, qual é a representação dimensional do Q? Energia por tempo. Isso aqui já é, né, a nossa taxa de energia gerada. Ou seja, isso aqui é simplesmente Q. Agora, todo mundo deve lembrar, e a gente fez isso lá da aula de princípio da homogeneidade dimensional, DDT significa, na verdade, o quê? Limite, quando ΔT tende a zero, de quê? Da energia em T mais ΔT, menos a energia em T sobre ΔT, não é? Ou seja, a dimensão 1 sobre tempo, ela já vem daqui, ó, do denominador. Consequentemente, eu preciso achar ali para ser derivada alguma grandeza que tenha dimensão só de energia. Não é isso? Vou mudar de slide aqui. Quem vai fazer print de tela é agora. Deixa eu até botar meu acento ali nas variáveis, que elas ficaram sem acentos, tá? Mudei de tela. Então, olha, pensando lá no nosso sistema, né? Olha lá. O acúmulo acontece onde? É dentro, né? Dentro do tanque. Dentro do tanque. Ou seja, quais são as variáveis que eu tenho dentro do tanque que estão relacionadas com o acúmulo? Ρ, V, Cp e T. Concordam comigo? Sim. Beleza. Então, eu sei que a quantidade de energia que eu vou ter que colocar lá dentro da minha derivada, ela vai depender dessas 4 grandezas. Qual é a grandeza que tem energia na representação dimensional lá dentro do tanque? Cp. Cp. Isso aqui a gente sabe que tem representação dimensional de energia. Isso aqui a gente sabe que tem representação dimensional de energia por massa, por temperatura. Nós já fizemos isso. Estou repetindo, tá?
Eu atendi ao princípio da homogeneidade dimensional? Não. Não. Então, eu preciso fazer o que para atender ao princípio da homogeneidade dimensional? Multiplicar por massa e multiplicar por temperatura, concordam? Sim. Desta vez eu vou começar pela temperatura. A gente sabe também que não mede energia de forma absoluta, mede em relação ao estado de referência. Então eu vou ter aqui a diferença T de T menos T de referência. E isso aqui tem representação dimensional, temperatura. Oi, temperatura. É só fazer aqui, fechar o colchete. Pronto. Temperatura. Agora eu só preciso fazer o quê? Multiplicar por massa. Das outras duas grandezas que sobraram, qual tem massa na representação dimensional? O ρ. Então eu tenho que multiplicar por ρ. O problema é que ρ tem que representação dimensional? É massa por volume. Aí eu vou cancelar massa com massa. Eu já cancelei temperatura com temperatura. Agora eu fiquei com... Opa, eu cancelei energia aqui, ó. Energia... E eu vou cancelar aqui, ó, massa com massa menos 1, né? E temperatura com temperatura menos 1, tá bom? Agora ficou o quê? Energia por volume. O que eu preciso fazer para ter só energia? Multiplicar pelo volume. Pronto. Então, o meu termo de acúmulo de energia, vai ser o quê? dt, né, de ET é dt, abre um colchete grande aqui, ρ, v, cp, T de T menos T de referência. Pronto, achei. Montando o balanço de energia, nós vamos ficar com o quê? dt de ρ, v, cp, T de T menos T de referência, fecha aqui o colchete, igual a quê? Pronto. Agora a gente pode simplificar alguma coisa ali, né? O que a gente pode simplificar ali naquela derivada? Primeira coisa, ρ, v, cp são constantes. O que em cálculo 1 vocês aprenderam? Coloca para fora. Coloca para fora da derivada, né? Derivada de constante vezes função é constante vezes a derivada da função. Então a gente vai ficar com ρ, v, cp, d dt. Beleza. Agora olha só, vamos fazer diferente. Vocês aprenderam também em cálculo 1 que a derivada da diferença é o quê? A diferença das derivadas. Então vai ser a derivada de t menos d dt, a derivada de tr. Não é isso? Igual a quê? O que simplifica aqui? O que eu sei que é igual a zero? Porque vocês aprenderem em cálculo 1. A temperatura de referência? Temperatura de referência é constante. Então, derivada de constante é zero. Ou seja, nós vamos ficar finalmente com ρ, v, cp, dt de t, dt, igual a quê? Isso aqui ainda tem dimensão de balanço de energia. Tá? Isso aqui ó, ainda tem dimensão... Tem que estar sempre cuidadoso com o PHD, de balanço de energia. Para fazer o problema, para poder chegar no PVI e simplificar para passar o próximo passo e resolver, é só dividir por ρ, v, cp ali. Então, nós vamos ficar com a minha equação diferencial ordinária desse problema, né? Caso 2.1, se não me falha a memória, ela vai ser o quê? D de t dt igual a Q sobre ρ, v, cp. Pronto. Essa é a equação diferencial. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que em t igual a 0 minutos, Tzão de 0 vale T0. Isso aqui se chama o que, gente? Isso aqui é a nossa condição inicial. Juntando a equação diferencial com a condição inicial, a gente tem um problema de valor inicial. Deu para entender? Tudo bem aí, gente? Dúvidas em relação a isso? Alguém tem que falar no microfone. Eu não estou vendo, não vejo a tela, não vejo o chat. Posso encerrar aqui o compartilhamento? Professor, só mais uma coisa. Agora já encerrei, mas vai falando. Naquela equação em específico, se houvesse variação do tempo, então a incógnita que substituiria o tempo seria o dt. A incógnita que substitui... Não, a variável. Hã? Porque, não entendi a sua pergunta. Reformula um pouquinho aí para poder tentar entender. Vai ser difícil. Aqui, eu estou com a equação de novo e vocês estão vendo. Que, por exemplo, a letra B da segunda questão, dessa mesma questão, está dizendo assim, a solução analítica do PVI descrito no item A. Tá. Você vai e coloca ali na condição inicial e pimba. Agora, depois, e a temperatura do fluido do tanque após 60, 120 e 180 minutos de operação. Isso! Então, aí, olha só, o que você vai ter que fazer? 60, 120, 180. Essa é a pergunta. Você vai ter que fazer o quê? Qual é o próximo passo aqui? Você vai pegar e vai resolver o PVI. Quando você resolve o PVI, tá? Nós vamos ter lá o PVI... Eita, foi muito lá para cima, peraí. O nosso PVI, que a gente trouxe de lá, vai ser o quê? DD de TDT igual a Q sobre ρ, V, CP
Isso é nossa equação diferencial. E a gente ainda tem T igual a 0 minutos, Tzão de 0 igual a T0, certo? Condição inicial. Condição inicial é DO. Juntando as duas, a gente tem um PVI, beleza? A solução do PVI, isso a gente fala lá no vídeo também. A solução, ou vai falar no próximo, né? Do problema de valor inicial é uma função. Você vai descobrir, né, quem é T de T. Vai ser uma função do tempo, certo? E aí, é porque eu não quero avançar na aula que vem sobre isso, sobre os métodos de resolução. Uma vez que você achou aqui, você vai montar uma tabela, T em minutos, temperatura em graus Celsius. A gente até tem o 0, né? Ó, a gente vai ter aqui em T igual a 0 minutos, a temperatura é T0. Depois você vai ter em 60, em 120, em 180. Ou seja, você vai pegar T, essa equação que vai ter aqui, que eu não vou mostrar agora, e vai calcular o T de 60. Onde aparecer o tempo, você vai colocar 60 minutos, se o tempo tiver em minutos. Você vai calcular o T de 120. Do mesma forma, calcula a função. Isso é cálculo 1 de novo. T de 180. Tá? O T aqui, ó, é o argumento. Ó. Tzão de T. Isso aqui é o argumento da função, certo? É isso que está sendo pedido para vocês. Então tem que achar primeiro a função, porque a derivada não mostra isso. Mas você resolvendo o problema de valor inicial, você chega à equação algébrica que descreve como é que a temperatura varia com o tempo. E aí você vai, ó, tchum, facinho, só substituir o valor do tempo, achar o valor da temperatura. Substituir o valor do tempo, achou o valor da temperatura. Ficou claro agora? Sim. Tá, beleza. Posso encerrar o compartilhamento de novo? Sim. Tá. Deixa eu manter aqui. Voltando lá para a sala com vocês. Hoje tá fluindo, hoje tá do jeito que eu gosto. O que foi, Camila, que você começou a rir? Eu não quero não, obrigado. O que foi? Ah, mas se alguém quiser perguntar primeiro... Ah, tá, o pessoal tá perguntando aí. Bom, Melk, agora é sua vez. Já tirou minha dúvida? Já tirei sua dúvida, Melk? Ou não? Ai, vem lá, grande. No material diz que mesmo sendo em regime transiente, a operação pode ser... Não, ao contrário. Né? Mesmo sendo contínua, a operação pode ser em regime transiente. Jamais vai ser regime permanente se for batelada ou se for semi-batelada. Tá? Lembra que a forma vai determinar o regime. Tá? Então vamos lá. No material diz que mesmo sendo regime transiente, a operação pode ser contínua. Vamos inverter. Mesmo sendo contínua, a operação pode ser transiente. Sim, pode, desde que eu tenha acúmulo de alguma das grandezas. Porque qual é o critério para poder haver regime permanente? Eu tenho que não ter acúmulo de massa global, né? Primeiro critério. Tem que ser operação de forma contínua. E o que mais? Não pode ter acúmulo de nenhuma outra grandeza. Mas nenhuma. Nada pode acumular. E aí você deve ter visto lá naqueles balanços que a gente fez na aula, nos slides, você tem o balanço de massa global. A gente determina que o volume lá vai ficar constante, quer dizer, não tem acúmulo de massa global, mas você tem o acúmulo da variação da concentração do sal. É o seu problema inicial aí. Tá, então deixa eu continuar lendo aqui. Caso ocorra alguma perturbação nas condições de operação, não assimilei muito bem a parte do exercício que o senhor calcula o acúmulo de massa e ele dá 0. E em seguida diz que não há acúmulo de massa global, mas há acúmulo de massa do sal. Sim, porque olha só, o que tinha lá dentro? Agora eu preciso que você fale. Eu preciso te ouvir, porque só lendo o seu texto aqui e a gente conversar no chat não vai dar certo. E ainda pode confundir os outros. Então olha para o slide aí, tá? Esse slide que você está falando, em que eu falei isso. Qual era a concentração de sal dentro do tanque de mistura quando você ligou, hein? Tô achando aqui, professor, o slide. Ah, tá. Qual era a concentração de sal dentro do tanque quando você ligou? Tá no enunciado do seu exercício também. E eu falo no vídeo. E aparece lá como condição inicial. 60 gramas por litro? Não. É 0. Você tinha 8.000 litros de água pura. Ah, é verdade. Então a concentração de sal dentro do tanque é 0. No instante T igual a 0. Depois não será, né? Na hora que você liga, o que acontece? Começa a sair uma mistura, que inicialmente só tinha água, mas você começa a alimentar com 2 correntes com sal. Então o que vai acontecer com a concentração de sal dentro do tanque à medida que o tempo passa? Vai aumentar. Ela vai aumentar. Ela vai aumentar, o tempo vai passando, a mistura vai se consolidando cada vez mais até chegar uma hora que ela chega no regime permanente. Entendeu agora? Se nada for alterado. A perturbação no sistema seria justamente a adição Esse sistema não tem perturbação. Esse sistema você está tratando da partida dele. Ah, sim, entendi. Agora, imagina esse mesmo sistema em que você chegou no regime permanente.
Então ele começa a operar o quê? Sem acúmulo de qualquer coisa, né? Não tem acúmulo de massa global, porque não pode ter mesmo. Não tem acúmulo de sal, porque ele já chegou no regime permanente. E aí, de repente, você muda a concentração da corrente 1. Ela cai à metade. Ora, se eu estou alimentando menos sal, o que vai acontecer com a concentração de sal lá dentro? Vai permanecer a mesma. Não vai permanecer a mesma. Se eu estou alimentando menos sal, na hora que eu começo a misturar, o que vai acontecer com a concentração de sal lá dentro? Vai cair, vai reduzir. Ela vai diminuir, não é? Então ela começa um novo regime transiente, a partir dessa perturbação. A partir do instante em que eu causei a perturbação lá na concentração da alimentação. E aí a minha pergunta é o seguinte: qual era a concentração de sal na hora, no instante em que essa perturbação aconteceu? Se o sistema estava operando em regime permanente? Toda vez que eu perturbo um sistema que opera em regime permanente, a condição inicial é o valor da variável dependente no regime permanente. Ou seja, no instante t igual a zero dessa nova perturbação, desse novo regime transiente, certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Essa dá até para a gente tentar resolver ali, para você mostrar, ver o que vai acontecer. Eu não vou resolver as equações diferenciais, mas a gente vai montar os dois PVIs. De novo, o primeiro já está montado lá no slide, né? Mas a gente vai montar de novo. Então, assim, toda vez que eu perturbo uma concentração, um sistema que está operando em regime permanente, a variável dependente, no instante da perturbação, tem o valor que ela tinha no regime permanente. Deixa eu terminar de ler seu texto aqui para a gente poder ir lá para os slides. Professor, diz. Eu colei a pergunta 2 vezes, é porque eu anoto as perguntas, eu colei ela 2 vezes. Tá. Não, mas tem coisa que... Isso, com a dúvida no parte do material que diz que mesmo sendo regime transiente... Tá, tudo bem. Então a gente pode ir lá para o slide? Pode sim, professor. Tá começando a clarear, Melk? Tá sim, obrigado. Tá, então deixa eu mudar aqui para os slides para a gente poder acrescentar mais folhinhas em branco e tudo mais. Porque agora eu vou querer ir lá para essa... Essa parte final. Aqui, né? Aqui. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o PVI, vocês estão vendo, né? Isso aqui, ó, é a partida desse tanque. Tem que tomar um cuidado danado quando você está lidando com partida de um processo que é intrinsecamente transiente e a perturbação de um regime permanente, que ele sai do regime permanente, opera de forma transiente e volta para um outro ou para o mesmo regime permanente, certo? Então, todo mundo entendeu como é que a gente chegou aqui nessa equação e nessa condição inicial? Isso aqui é o que eu conversei com o Melk agora. Eu preciso de uma outra voz além do Melk. Entendi, professor? Entendi, professor. Tá, beleza. Tá? Então agora, o que a gente precisa? O que o Melk pediu pra gente fazer? Tá? Vou pegar esse problema aqui, vou criar uns slides a mais aqui, vocês vão acompanhar junto comigo, depois eu tiro isso lá na edição. Por isso que eu vou fazer silêncio, tá? Isso, a gente vai retomar a edição a partir daqui. Então olha só, pessoal, nós estamos agora com, né, o PVI, deixa eu colocar aqui em cima, o PVI que descreve o regime transiente da partida, você ligou, do tanque de mistura, tá? É esse PVI. Então, o que vocês imaginam que vai acontecer ali? Olha só, aí o Melk até comentou com a gente, né? Vamos colocar aqui o tempo, vamos colocar aqui a nossa concentração de sal, que é o Ca, tá? E aí ela parte da onde? Deixa eu mudar de cor aqui a minha caneta, para poder fazer um gráfico bonitinho. Ops. Esse azul aqui. Ele parte do zero, né? Em t igual a zero, em t igual a zero, é a minha partida. E o que vai acontecer na medida que o tempo passa? Essa concentração vai subindo, até que chega uma hora em que ela vai, ó, se eu tivesse uma mão firme, ficar constante. Então a gente pode até meio que... Eita ferro, levei a curva pro lado de lá. Deixa que depois eu apago lá. Vamos pegar ela aqui de novo. Hoje. Então, ó, ela foi subindo... Ficou até melhor. Chegou o regime permanente, certo? Aqui, ó, vamos fazer uma divisão muito aleatória, mas isso aqui é operação em regime transiente, isso aqui é operação em regime permanente 1. Deu para entender? Esse primeiro pedaço aqui, ó, está sendo descrito por esse PVI aqui. Todo mundo entendeu isso? Isso aqui é que vai gerar uma função Ca de t. Todo mundo entendeu isso, gente? Certo? É esse pedacinho ali do regime transiente. Aí chegou no regime permanente, tá? Chegou no regime permanente, agora vamos supor... deixa eu voltar para vermelho aqui. Vamos supor que horas após o regime permanente, várias horas depois, a minha concentração Ca1 vira 0,5 Ca1. Pum, caiu bruscamente. Ou seja, o que a gente tem aqui? Né? Ó, t igual a 0 minutos é o instante da perturbação, certo? Então a gente tem o seguinte, olha, Ca1 é igual ao Ca1 de projeto, aquele Ca1 zero que está lá na tabela de vocês,
tá? Para t menor que 0 minutos. E ele vai valer 0,5 CA10 para t maior ou igual, né, a 0 minutos. Esta é a perturbação na condição de operação. Eu só perturbei uma condição de operação. Eu só fiz uma condição de operação variar. E aí o que vai acontecer aqui agora? Aí é que vai acontecer um negócio interessante. Eu preciso até deixar um pedacinho para trás. Tá aqui o tempo de novo, tá aqui o CA de novo. Eu já perguntei isso para o Melk, então vocês vão saber responder. Tá? Ele vinha operando aqui, ó, no regime permanente. Isso aqui é o CA do regime permanente 1. O que aconteceu com a minha concentração de alimentação? Ela caiu ou ela aumentou? Hein, gente? No instante t igual a 0. Eu tô online. O que houve com vocês? Por que tá todo mundo parado? Ninguém fala nada. Hein, gente? O que aconteceu? Minha internet tinha caído. Tudo bem, Fernanda, mas será que caiu a internet de 24 pessoas? Acho que o meu microfone não pegou. Tudo bem, Melk, mas né, agora eu voltei aqui para a sala, mas eu tô com a coisa aberta lá. Caiu. O que caiu, Natália? Tá, falou. Camila falou. Milena, Natasha... Eu não ouvi a Camila, mas né, o que acontece? Natália, isso, cai de 1 para meio. Metade do... Na verdade, não cai de 1, né? Cai de 1 CA10 para meio CA10, tá? Não caiu, não. Tá todo mundo me ouvindo e eu também tô ouvindo. Agora eu tô vendo aqui vocês no chat, né? Então deixa eu voltar lá para a sala. Lá para a sala, para o PowerPoint. Estão vendo o PowerPoint? Alguém fala, pelo amor de Deus? Sim, professor. Tá, beleza. Então, olha só. Isso aqui eu já tinha falado com o Melk. Vinha operando em regime permanente. Isso aqui é o antes da perturbação. Isso aqui, ó, é o instante da perturbação. É esse novo t igual a 0, né? Esse aqui, ó, da perturbação. E aí, a minha concentração aqui, ó, ela aumentou ou diminuiu quando ocorreu a perturbação? Diminuiu. Sejam engenheiros, antes de serem matemáticos, tá? Se eu tinha um sistema que recebia 100 e misturava e saía 40, estou fazendo conta muito rápida. Esse sistema passou a receber 50, continuou misturando. Vai continuar saindo 40 lá? Não. Não, vai sair quanto? Mais ou menos? Menos. Mas vai cair bruscamente, assim, pum, de repente? Ou ele vai diminuindo, porque a gente está misturando aos pouquinhos, vai entrando uma concentração mais baixa, mas tinha uma concentração mais alta lá, então a gente vai ter um regime transiente aqui que vai fazer isso, ó. E aí ele vai caindo, até chegar aqui no regime permanente 2. E isso aqui é o meu regime transiente 2. Como é que eu equaciono esse regime transiente novo aqui? Essa é a questão, tá? O balanço é exatamente aquele, só que a diferença agora é que o CA1 vale quanto? 0,5. 0,5 do CA10. E qual é a concentração de alimentação? A condição inicial. Olha para cá para o gráfico. No instante em que aconteceu a perturbação, qual era a concentração? Vou fazer uma bolinha ali. No instante, no exato momento, ó, em t igual a 0, no exato momento, qual era a concentração? Olha para o gráfico. Vocês já fizeram o cálculo 1, você sabe o que é continuidade de curva. Aquela curva é contínua, apesar dela ter um bico. Então por que aquela curva é contínua? Vamos, gente. É a mesma concentração quando estava no regime permanente. Isso, é a mesma concentração do regime permanente. Então, vamos lá agora, equacionando. Deixa eu voltar para o vermelho, que a nossa caneta vermelha é a de escrever essas coisas que ficam mais claras para vocês enxergarem. Equacionando o regime transiente 2, né? Nós vamos ter V, olha só a equação, não vai mudar quase nada ali, tá? V dCA3 de t dt igual a F1, que multiplica 0,5 CA1, 0, mais F2 CA2, 0, né, aqui do projeto, menos F3 CA3 de t, certo? Que, ó, é quase a mesma equação. A única coisa que eu fiz foi colocar a perturbação ali. E aí agora a minha condição inicial, se eu perturbei o regime permanente, então em t igual a 0 minutos, o CA de 0, CA3 de 0, vai ser igual ao CA3 do regime permanente 1, certo? Porque eu perturbei um regime permanente. Então a condição inicial, quando se perturba um regime permanente, a condição inicial do regime transiente resultante será o valor da variável dependente no regime permanente que foi perturbado, certo? Então, olha só, vamos pensar lá naquela outra equação? Ou seja, no problema anterior, nós tínhamos regime transiente, né? V dCA3 de t dt igual a F CA10, F1 CA10, mais F2 CA20, menos F3
CA3 de T, certo? E aí isso aqui foi, passou um tempo enorme, o tempo tendeu ao infinito, chegou no regime permanente. Como é que fica a equação no regime permanente? O que zera aqui, dessa equação que está na esquerda? Qual é a diferença entre regime permanente e regime transiente? Taxa de acúmulo no regime permanente. A taxa de acúmulo é zero. Então a gente vai ter zero igual a F1, CA1 zero, mais F2, CA2 zero, né? Mais o F3, menos o F3, né? Menos F3, o CA3 do regime permanente 1. Então quem é o CA3 do regime permanente 1? F1, CA1 zero, mais F2, CA2 zero, dividido por F3. Olha que bonitinho. É essa equação que vai aparecer ali, ó. É isso que vai aparecer aqui, nesse lugar, ó. Entendeu? Entenderam agora a questão de perturbação de regime permanente? Vocês vão ter vários problemas assim. Naquelas sugestões lá tem vários. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso encerrar o compartilhamento aqui? E voltando para a sala com vocês. E então, algum questionamento mais? Vocês perceberam que em termos de teoria, não tem nada diferente do que a gente já viu antes. Agora é só raciocínio lógico, muito raciocínio lógico, e aplicação dos conceitos que vocês têm de todas as aulas anteriores, de toda a matéria anterior, tá ok? Mais alguma pergunta, mais alguma observação? Senão a gente faz chamada. Posso encerrar aqui? Então vamos lá, abrindo o microfone aí para a gente poder fazer chamada. Camila, você deixa escrito, estou presente, professor, na hora que eu te chamar você aperta o Enter, tá bom? Ou você tem alguma dúvida, Camila? Aliás, essa é a Camila com L... Não, é a Camila com outro... Qual Camila é você? A Farias ou a outra? Pereira. Tá, deixa escrito, estou presente, professor. Ah, tá. E aí, na hora que eu chamar, já está Enter. Aliás, você já falou comigo aqui, você é a primeira da chamada, já está presente. Camila Pereira. Isso. Camila Farias está presente também, né? Douglas. Olha, o Douglas faltou hoje. Ah, não, tá ali. Fala, Douglas. Isso. Douglas. Presente, professor. Ah, tá. Eu vi o seu desenho ali. Calma, Isabela, espera a sua hora. Esther. Presente, professor. Fernanda. Presente, professor. Renzo. Presente, professor. Isso. Os demais abram logo o microfone para facilitar. Igor. Presente no chat. Isabela Quirino. Presente. Agora sim, Isabelle está presente. Jaiane. Presente. As duas trancadas. Jonatas. Presente. Jorge. Presente, professor. Luene. Presente no chat. Maria Clara. Quem já foi chamado pode fechar o microfone. Maria Clara. Faltou. Maria Fernanda. Presente, professor. Mariana. Não, você não chamou, não respondeu na hora que foi chamada. E tem um microfone aberto aí conversando com outra pessoa. Eu avisei antes. Mariana, presente no chat. Melk, presente. Milena, presente. Natália, presente. Raíssa, faltou. Tuane. Presente, professor. E o Rei. Presente. Foi combinado que quando a gente chamasse e não respondesse, tinha que apertar lá no chat que estava presente, senão perderia a presença. Perderam a presença quem não respondeu na hora. Estou encerrando a aula aqui, tá bom, gente? Tchau para vocês. Façam a avaliação continuada até sexta-feira para entregar.